Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ei, Ábido, bom dia. Ei, Fernanda, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando, tudo bem? Tudo bem. Ábido, como é que está o processo de alfandegamento do Porto de Vitória, hein, daquela área nova do Porto de Vitória? Fernanda, tá andando. Conversei ontem com a doutora Adriana, que é a delegada responsável pela... Adriana Lacerda, né, que é a delegada responsável pela alfândega do Porto de Vitória, e ela acredita que em mais 20 dias, cerca de, 20 dias, sai o alfandegamento, né, que é aquela área, né, aquela estrutura onde é operada, onde fazem a operação com as cargas internacionais, né, cargas importadas. E isso é muito importante para o Espírito Santo, Fernanda, porque a gente tem hoje ali no terminal portuário de Vila Velha, que é administrado pela Login, que é o único terminal, Fernanda, ainda hoje que opera container no Espírito Santo, né? Então a gente está falando do estado que tem uma grande troca internacional, bem localizado, mas ainda até hoje só temos um terminal que opera container, né, que é o principal meio de transporte, forma de transportar carga pelo mundo. Então estamos atrasados nisso daí. E aí hoje a gente tem ali 103 mil metros quadrados de área, 2 berços de atracação para a operação da Login. E essa nova área, ela é uma área de 65 mil metros quadrados, ou seja, você vai ampliar em mais de 60% a área de operação, e a capacidade de movimentação de carga deve ser ampliada aí em cerca de 40%. Então, é uma estrutura importante que vem para dar um fôlego ao comércio, ao movimento de carga, né, do comércio internacional do Espírito Santo. Enfim, a gente tem o que está precisando agora. As obras já foram feitas, um investimento de 35 milhões de reais, concluído ali no final do ano, e agora a Login está esperando o alfandegamento para poder operar, né? O que é o alfandegamento? É importante explicar isso para o nosso ouvinte, né? O alfandegamento, Fernanda, é uma área onde você pode, né, você está autorizado pela Receita Federal a movimentar cargas internacionais, cargas que vão ser exportadas, cargas, no caso aqui é principalmente cargas importadas, né? E aí você tem ali, Fernanda, todo um sistema de controle, porque você imagina, a carga ainda não foi nacionalizada, né? É uma carga ainda internacional. Então você tem que ter todo um sistema de controle, segurança. Você não pode, por exemplo, tem câmera lá dentro da área. Estou falando de uma área de 65 mil metros quadrados, né? Não é uma área, não é uma saleta de 10 metros quadrados. Você não pode ter ponto cego, né? Então tudo isso ele é analisado, balanças, por exemplo, tudo isso é analisado pela alfândega para que a área seja liberada, né? Cercamento, não pode, o acesso é restrito, então você tem todo um protocolo ali que precisa ser respondido para que a área possa funcionar. Bom, do lado da Login, conversei com o Gustavo Paixão, que é o diretor-geral de terminais da Login, que é a empresa responsável ali pelo TVV. Esse pedido já foi feito há mais de 160 dias, tá? Uhum. E conversei com a doutora Adriana Lacerda, e a área está pronta, né? Segundo a Login, está pronta para funcionar, o investimento já foi feito, foi concluído, está com todos os licenciamentos, está aguardando apenas o alfandegamento. Conversei ontem com a doutora Adriana, delegada da alfândega, e ela me disse que o processo está andando, está na parte final, né, desse processo todo que eu expliquei para você, e a expectativa é que em mais 20 dias saia, Fernanda. Né? Tomara que esse prazo se confirme, né, porque a assinatura final é feita pela Superintendência da Receita, que fica no Rio de Janeiro. Então, assim, a delegacia aqui fez algumas exigências, novas exigências para o TVV, né? Expectativa é que tenha um retorno dessas exigências ainda essa semana. Isso acontecendo, tudo dando certo, o processo vai ainda essa semana para o Rio de Janeiro. Claro, lá eles vão fazer mais alguma diligência, e tudo estando ok, como a delegada espera, em mais 20 dias sai o alfandegamento,
e por tudo que eu já expliquei aqui para você, né, possibilidade de aumentar em 40% o movimento de carga de contêineres, essa coisa toda, é uma notícia aguardada e importante aqui para o Espírito Santo. Lembrando, Fernanda, que a gente tem um aumento, né, de importações acontecendo. Você vê, por exemplo, né, um exemplo, os carros importados, né, Isso. vem crescendo fortemente. Um exemplo, tá? Temos outros. E tem uma demanda também importante, principalmente do café Conilon, né? A safra começa agora, mais alguns dias, e a expectativa é de um crescimento nas exportações. Então, assim, é importante que essa área esteja liberada para a gente não ter... A gente já tem um gargalo logístico, né, Fernanda? Mas que pelo menos a coisa flua com mais fluidez. É isso aí. Até porque a nossa questão portuária está decolando, né? Teve agora aquele fundo aprovado lá para o Porto Central. Soltei hoje essa informação na coluna na Gazeta, e uma informação importante. O fundo da Marinha Mercante, né, definiu, o conselho lá, ele é administrado pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, o conselho definiu um aporte, Fernanda, um financiamento, vamos colocar assim, né? Colocar não, que é o nome correto, de 2 bilhões 180 milhões de reais para o Porto Central, né, aqui em Presidente Kennedy, extremo sul, né, do litoral capixaba. E, Fernanda, assim, isso aí fundamental para o início das operações, para que as obras acelerem. Já tem coisa acontecendo lá, né, supressão de vegetação, início de terraplanagem, enfim, essa coisa toda, a coisa já está acontecendo desde o final do ano passado, mas com a aprovação desses 2 bilhões, as obras devem acelerar. Primeira fase do Porto. O Porto Central é um projeto gigantesco, né? É uma área, só para você ter ideia, são 20, a área do Porto, né, que já está adquirida ali, são 2.000 hectares, Fernanda, 20 milhões de metros quadrados. Vitória, só para a parte ilha e a parte continental, tem 93 milhões de metros quadrados. Então você está falando aí de uma área que é mais de 20% da área de Vitória. Então, assim, você vê o tamanho do que a gente está falando, né? E aí é um projeto, claro, de longo prazo, né? Não é um projeto que vai começar agora e vai estar tudo certo no final da década. Não. É um projeto de longo prazo, é um complexo logístico e industrial, né? E a primeira fase já tem acordos com empresas brasileiras, chinesas, para transbordo de petróleo, né? Eu já falei, por causa da guerra, algumas vezes aqui na CBN com você, que o Brasil virou um exportador de petróleo, né? Antigamente, toda a nossa produção ficava... Antigamente, que eu falo assim, até 10 anos, 15 anos, praticamente toda a nossa produção era para o mercado interno. Claro, alguma coisa ia para fora para fazer refinamento, mas assim, o consumo era muito forte internamente, grande parte do consumo. Hoje, Fernanda, mais da metade do petróleo produzido no Brasil é para vender. Então você precisa de vender para fora do Brasil, né? Então você precisa de uma infraestrutura de porto para você mandar esse petróleo para fora, né? Porque a gente tem a produção lá no alto mar, né? Grande parte da nossa produção. Então o petróleo extraído lá do pré-sal, ele vem de navio para um porto. Boa parte disso hoje vai para Angra dos Reis, tá? Que tem um porto da Petrobras lá. E ali você coloca em navios gigantescos, e esses navios gigantescos levam o petróleo para os mercados, enfim, onde a gente vende petróleo, né? Principalmente a Ásia, principalmente China. Então, a nossa produção vai crescer, esses portos já estão bem no limite, e então o Porto Central, a primeira fase é transbordo de petróleo, né? Vai começar fazendo transbordo de petróleo, expectativa de começar a operação no primeiro trimestre de 2028, e a expectativa é de que você já vai ter obra, né, Fernanda? Aí começa com transbordo de petróleo, mas se você tem ali já uma estrutura, você pode receber outras cargas, concorda comigo? Concordo. Então a expectativa é de que com o início da operação, mesmo que com transbordo de petróleo, os demais negócios comecem a sair do papel. Então, por isso que essa notícia,
né, do aporte de 2 bilhões, vamos botar 2 bilhões e 200 milhões de reais, para arredondar o número aí, de 2 bilhões e 200, é muito importante para fazer o projeto do Porto Central decolar. Né? Essa primeira fase aí deve consumir algo perto de 3 bi. Se você já tem 2 bi e 200 garantido, concorda comigo que boa parte dos problemas já foram de capital, né? Já foram solucionados. Então, isso é fundamental para o Espírito Santo, tá, Fernanda? Mais ainda para o sul do estado, porque você com um complexo logístico daquele tamanho ali e industrial, né? Porque ali está previsto uma ZPE, enfim, já tem, por exemplo, um acordo com uma empresa de descomissionamento de plataformas, uma empresa dos Estados Unidos, a Mars. Então, assim, você começa a atrair muita coisa ali para aquela região. Então, assim, é algo que a gente precisa estar muito atento. Só para que as pessoas tenham... Eu falei do tamanho do porto, né? Da área, né? Que está prevista, 20 milhões de metros quadrados, que dá cerca de 25% aí da área, por exemplo, de Vitória, né? A profundidade, Fernando, do porto, do Porto Central, ele vai ter uma profundidade de até 25 metros. O porto, então você vai poder receber os maiores navios do mundo ali. Que é tudo que a gente precisa, né? Exato, e sem limitação de calado. movimento de calado e profundidade. E de manobra. Isso. Né? Porque você tem um problema grave aqui em Vitória, que é de calado, profundidade aqui em Vitória, por exemplo, é de 12,5 metros. Só que você não consegue manobrar os navios gigantescos, porque de um lado está Beira-Mar e de outro lado está tá Vila Velha, né? Então você tem essa impossibilidade, né? Nem dificuldade. E Fernanda, se você pega, por exemplo, Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, está limitado em 14 metros, 14,5 metros. Então, assim, os grandes navios do mundo de containers, eles chegam aqui com capacidade restrita. Eles nem vêm para o Brasil. Um porto como o Porto Central, ele vai permitir que os maiores navios do mundo venham para cá, ou seja, tem um ganho enorme de competitividade, venham para cá e saiam daqui, né? É importante dizer isso. Porque a logística tem isso, né? Vem e volta, você tem que ir e voltar. Então, assim, eles virão para cá e o que é muito bom, por exemplo, para o nosso agro, para o nosso minério, né? Para a nossa produção de minério. E a outra coisa é que você pode transformar o sul do Espírito Santo num hub logístico continental para toda a América do Sul. Porque se o Brasil não tem porto, você imagina os demais, né, Fernanda? Então, assim, aqui chegarão os maiores navios do mundo, tudo dando certo, né? E daqui sairão, para transportar para os demais portos do Brasil e da América do Sul, os navios menores que entram nos portos que a gente tem hoje em dia, nas infraestruturas portuárias que a gente tem. Então, assim, é uma notícia muitíssimo importante para a economia do Espírito Santo, do Brasil, enfim, é algo muito importante, muito bom para a nossa economia, sem a menor sombra de dúvida. É isso. Ô Abdo, obrigada pela sua participação e até a próxima terça. Fernando, um grande beijo para você, para os ouvintes e até a próxima terça. Obrigada.